aqui é Ilhabela e aqui eu vou contar um pouquinho sobre esses interessantes cogumelos, que são do gênero Chlorophyllum. Em primeiro, algo importante se citar é que os cogumelos do gênero Chlorophyllum pertencem a um grupo de fungos bastante comum em diversas regiões do mundo, podendo ser encontrados tanto em áreas naturais quanto em ambientes modificados pelo ser humano. Apesar de muitas pessoas chamarem esses organismos simplesmente de cogumelos, algo muito interessante é de que aquilo que normalmente vemos acima do solo representa apenas uma pequena fração do corpo total do organismo. O que acontece é que a maior parte do fungo permanece escondida no solo, ou na matéria orgânica em decomposição em que cresce. Essa parte subterrânea é formada por uma rede de filamentos microscópicos, chamadas de hifas. Milhões de hifas juntam para formar a estrutura conhecida como micélio. Esse é justamente o que constitui o corpo verdadeiro do fungo. Já o cogumelo em si é apenas uma estrutura reprodutiva, responsável pela produção e dispersão dos esporos. Algo interessante é que o surgimento dos cogumelos costuma acontecer logo após períodos de chuva ou de elevada umidade. Isso acontece porque a água estimula o desenvolvimento das estruturas reprodutivas do fungo. Em poucos dias, um micélio, que permaneceu praticamente invisível por semanas ou meses, pode produzir diversos cogumelos ao mesmo tempo. Em relação especificamente ao gênero Chlorophyllum, suas espécies costumam crescer principalmente em solos ricos em matéria orgânica. É comum encontrá-los em gramados, jardins, pastagens, bordas de florestas e locais onde exista grande quantidade de folhas em decomposição. Isso acontece porque esses fungos são organismos decompositores, ou seja, alimentam-se da matéria orgânica morta presente no ambiente. Durante esse processo, liberam enzimas capazes de quebrar moléculas complexas presentes em folhas, galhos e restos vegetais. Posteriormente, absorve os nutrientes resultantes dessa decomposição. Esse processo possui enorme importância ecológica. Afinal, grande parte dos nutrientes presentes na matéria orgânica retorna ao solo, justamente graças à atividade de fungos decompositores como esses. Algo interessante é de que muitos cogumelos do gênero Chlorophyllum possuem aparência bastante elegante. Normalmente apresentam um chapéu grande, de coloração branca, creme ou amarronzada, frequentemente coberto por pequenas escamas mais escuras. Essas escamas surgem conforme o cogumelo cresce e a superfície externa começa a se romper. Quando amadurecem, os esporos são liberados para o ambiente e transportados principalmente pelo vento. Caso encontrem condições adequadas de temperatura, umidade e alimento, poderão originar um novo micélio. Um detalhe interessante é que esses cogumelos normalmente possuem um anel ao redor do caule, também chamado de stipe. Esse anel corresponde ao restante de uma estrutura chamada de véu parcial. Durante o desenvolvimento do cogumelo jovem, esse véu protege as lamelas, que são as estruturas que produzem os esporos nos cogumelos, antes que elas fiquem expostas ao ambiente. Conforme o chapéu abre, o véu se rompe e permanece como um anel ao redor do stipe. Algo importante se mencionar é que algumas espécies desse gênero são frequentemente confundidas com cogumelos comestíveis. O que acontece é que os cogumelos do gênero Chlorophyllum são sim tóxicos e não são recomendados à ingestão. Uma coisa interessante é de que a espécie Chlorophyllum molybdentis é uma espécie considerada como uma das principais responsáveis por intoxicações causadas por cogumelos em diversos países. Isso acontece porque sua aparência lembra bastante alguns cogumelos que são considerados comestíveis. Então, pessoas sem experiência podem acabar coletando esses cogumelos por engano para sua ingestão. Por isso, caso não haja experiência na coleta de cogumelos, não é recomendado fazer sua coleta para ingestão. Isso porque existe uma alta possibilidade do cogumelo coletado ter sido algum tóxico ao invés de algum comestível, mesmo que por engano. Algo importante se destacar é que nem todas as espécies de Chlorophyllum possuem exatamente as mesmas características. Existem espécies consideradas comestíveis em algumas regiões do mundo, e outras consideradas tóxicas. Por esse motivo, a identificação baseada apenas na aparência externa nunca é segura. Em relação às intoxicações provocadas por espécies tóxicas de cogumelos, os sintomas normalmente envolvem o sistema digestório. Entre eles estão náuseas, vômitos, dores abdominais intensas e diarreia. Esses sintomas costumam surgir poucas horas depois da ingestão. A
apesar de normalmente não serem fatais a pessoas saudáveis, podem causar desidratação importante caso não haja tratamento adequado. Algo curioso é que, apesar de parecerem com plantas, os fungos pertencem a um reino completamente diferente. Eles não realizam fotossíntese e não produzem seu próprio alimento utilizando luz solar. Ao invés disso, obtêm energia absorvendo compostos orgânicos presentes no ambiente. Inclusive, algo curioso é que evolutivamente os fungos são mais próximos de animais do que de plantas. Algo também curioso sobre os cogumelos do gênero Chlorophyllum vem de seu crescimento. Isso porque eles podem crescer muito rapidamente quando em condições ambientais favoráveis. Em apenas 1 ou 2 noites, estruturas praticamente invisíveis podem atingir vários centímetros de altura. Esse crescimento acelerado é possível porque grande parte da estrutura já é previamente organizada no interior do micélio. O que acontece é que para o crescimento do cogumelo, ele necessita de ser hidratado. Então, ele é expandido rapidamente com a absorção de água. Outra coisa também interessante é de que diversos cogumelos, incluindo algumas espécies do gênero Chlorophyllum, podem ter o fenômeno chamado de anel de fada. O que acontece é que o micélio do fungo cresce lentamente em todas as direções, a partir de um ponto central, formando um círculo subterrâneo que aumenta de tamanho. Com essa formação circular, algo curioso é que os corpos de frutificação, os cogumelos, passam a crescer também de maneira circular, gerando anéis. Para quem tiver interesse, no canal possui um outro vídeo em que explico melhor sobre esse interessante fenômeno. O link estará na descrição. Em certo sentido, os cogumelos do gênero Chlorophyllum representam um excelente exemplo da importância ecológica dos fungos, já que participam da decomposição de matéria orgânica, reciclam nutrientes essenciais para o solo e, ao mesmo tempo, demonstram como os organismos, aparentemente simples, podem apresentar uma biologia extremamente complexa. Além de relembrar que sua identificação é sim fundamental, pois espécies que são muito semelhantes podem variar desde totalmente inofensivas até potencialmente tóxicas para os seres humanos.